Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um convidado super especial. Eu tô aqui com o André. O André é o meu marido e ele tem muita experiência em corridas de longa distância, maratonas e ultramaratonas. E hoje ele tá aqui para ele contar um pouquinho das experiências que ele teve com a corrida e do período de treinamento dele quando ele estava se preparando para essas provas mais longas. Então seja bem-vindo, André. Muito obrigada pela presença. Obrigado pela participação. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é quando você começou os seus treinos na corrida, por que você começou, o que te levou a começar a correr? Eu venho de uma família que tive como exemplo o meu pai. Então, desde criança, ele sempre correu e naquela época que ele praticava a corrida, não tinha ainda as provas de como existem hoje, né? De você participar. Então ele sempre era desafiado pelos colegas e as pessoas iam sabendo dele, então ele sempre saía correndo pelas ruas, né? E praticando exercício, né? A corrida. Então sempre fui, né? Incentivado a fazer exercício, né? Vendo o exemplo dele. E até os 16 anos, 17, né, eu corria bastante porque praticava futebol, né? Então exigia bastante da prática da corrida. E eu lembro quando eu jogava também, ele ia junto comigo, né? Então ele ia ensinando a posição do corpo, né? A pisada do pé. E eu lembro que na época, nessa idade, 16, 17 anos que a gente corria junto, a gente não corria no asfalto, então a gente corria na terra mesmo, né? Então, que lá fortalecia bastante. Depois disso, comecei a trabalhar, então eu fiquei, eu acho que uns 6, 7 anos sem fazer atividade nenhuma, né? Apenas dedicando aos estudos, ao trabalho. Até que chegou um momento depois que eu terminei os estudos da faculdade, dentro de mim parecia que tinha alguma coisa que falava assim, volte a praticar exercício, volte a praticar exercício. Eu lembro que eu estava fazendo especialização em inglês, né? E eu sempre passava na frente de uma academia. E sempre via as pessoas na janela correndo em cima de uma esteira, né? E dentro de mim falava assim, alguma coisa falava assim, pare ali, pare ali, pare ali. Até que um dia, do nada, sem pensar, eu encostei o carro. Eu encostei o carro e vim conhecer a academia e o proprietário dessa academia. E falei dos meus objetivos, né, que eu pretendia. Um objetivo de início não é a corrida, e sim a musculação para fazer correção da postura, do corpo, né, fortalecer os músculos. Então, o início, eu lembro que a gente foi fazer a avaliação, né, tinha feito inscrição, tudo. Aí fui fazer a avaliação e ele até deu risada, né? Até hoje eu me lembro a expressão que ele usou, que era um bracinho fino, né? Não tinha musculatura nenhuma, definição nenhuma, perninha fina, mas parecia que tinha uma boia aqui na parte abdominal, né? É muito engraçado. E nisso tudo, né? Depois que ele tirou feriu o corpo, viu quais eram os meus objetivos dentro da academia, ele comentou que a prática da corrida, né, de correr, seria importante para que eu tivesse fôlego para erguer os pesos, né? Então, nisso, começou, né, a musculação, intercalar também com a esteira corrida, até que isso meu corpo começou a ganhar, sabe? Eu senti que eu estava ficando mais resistente, né? Eu tinha mais fôlego para manter aquela corrida na esteira. E eu lembro que depois de 2 meses, né? Eu já estava ali, o meu corpo já estava condicionado àquela atividade. Um dia eu cheguei e comecei, tipo assim, em vez de correr 15 minutos, eu inventei dentro de mim, correr uns 30 minutos na esteira, né? E nisso o meu treinador na época chegou, né, como ele ama a corrida, ele viu correndo e falou assim, nossa, você tem postura para corrida, você está correndo muito bem, né, e seu corpo já está bem adaptado a isso, né. Daí, 15 dias depois disso que ele tinha falado, surgiu uma corrida
em São Paulo, né? Que foi a meia maratona internacional de São Paulo, no Pacaembu. E ele me convidou para ir junto com a turma, né? Porque tinha uma turma que se reunia e eles viajavam, né? E aceitei o convite dele, né? Aceitei, fui, né? Eu lembro que foi 6 km que eu escrevi, que era o mínimo que tinha, porque a prova tinha de 10 e 21 km, que era o objetivo da prova, né? Fomos, né, todos juntos numa van, cada um foi contando a sua experiência das corridas, e eu, novato, tudo empolgado ali, aquela ansiedade de chegar na corrida. Eu lembro que eu realizei a prova, antes de realizar a prova, eu saí da academia. Eu não, sempre fui uma pessoa de objetivo, qualquer objetivo, né? Eu lembro que eu saí antes de chegar na prova, eu falei com o treinador assim, na esteira eu tô fazendo tanto, eu acho que na rua eu vou fazer em 35 minutos, né? E fui com esse objetivo de fazer os 6 km em 35 minutos, por nunca ter participado de nenhuma corrida de rua e por ser a primeira vez, né? Chegamos, realizei a prova, né? Aquela empolgação, sabe? Aquela euforia, assim, de ver as pessoas incentivando, sabe? Parece que dentro de mim ia criando uma energia mais forte para concluir a prova, tudo assim. Na hora que eu concluí e vi meu tempo, realmente, aquilo que eu tinha estipulado para ele, assim, eu vou realizar em tanto, né? Foi realizado, né? Realmente, né? Aquilo dentro de mim, nossa, foi uma explosão muito grande. Então, nisso, essa empolgação dessa corrida, essa euforia que criou dentro de mim, tendo meu pai também correndo comigo nos finais de semana, fez que esse desafio dos 6 começasse a aumentar. Eu comecei a participar das provas aqui em Piracicaba, né? Porque somos daqui, né? E fui aumentando a quilometragem, fui vendo que o meu corpo, ele não é de velocidade, é explosão. Então, tipo assim, eu nunca entrei para competir 5 km e em querer reduzir o tempo. Até tentei, né? Muitas vezes eu tentei diminuir meu tempo para ver se meu corpo adaptava aquilo, mas o que eu fui percebendo, meu corpo não é veloz, não é de alta explosão para manter o ritmo forte. Meu corpo é o quê? É resistência. Então, nisso que eu fui fazendo. Eu fui praticando, fui aumentando as quilometragens, até que cheguei nos 10, e nos 10, eu lembro que a primeira vez, 10 km, né, 10 km, o pessoal falava de 48, alguns falavam de 50, até 1 hora de corrida. E eu realizei a primeira vez e fiz em 49, a primeira vez, assim. Muito bom o tempo. Né, pra mim foi muito bom, né? Porque eu já vinha praticando 5 e foi a primeira vez que eu tinha feito os 10 km. E eu vi que eu não poderia diminuir aquele tempo, eu até poderia diminuir a quilometragem para 5, mas eu nunca ia conseguir chegar, tipo assim, fazer 16, 15 minutos, que realmente quem chegava nas primeiras colocações era esse tempo. Era a média do pódio, né, na época. E fui praticando, até que os 10 km começou a ficar fácil e comecei a aumentar. Depois eu tive uma prova de 16 km que eu realizei no Jockey de São Paulo, que fui de novo com eles, que eu me inscrevi. E também foi uma outra prova que eu falei que eu já vinha praticando, eu já tinha realizado 14, na época meu treinador nunca recomendava realizar realmente a quilometragem exata da prova. Ele sempre tipo assim, 10, 12, máximo 14, para que também não tivesse fadiga, demorasse mais o tempo de recuperação da musculatura. Eu lembro que eu falei para ele assim, né, um mês antes da realização da prova, eu vou realizar essa prova, só que eu vou realizar essa prova em 1h20, 16 km. E fui treinando, fui fazendo musculação nisso, fui praticando na esteira, fui praticando na rua, né? Porque a rua é muito importante, né? Não só na rua, né? Também um pouco na terra, pela localização onde eu moro, né? O percurso dessa prova era de asfalto? Asfalto.
asfalto com subida, descida, irregular um pouquinho, né? Inclinação. Aí já fica um ponto importante, né? Se você está acostumado a correr na esteira, treinar na esteira e você vai fazer uma prova que ela vai ser feita na rua, no asfalto, é muito importante, que nem você falou, os treinos externos, né? Que pelo menos uma vez por semana, para o seu corpo acostumar com aquele desafio de você correr no asfalto, que é diferente de você praticar na esteira, né? Então você tem que ter os dois. Você pode treinar na esteira, mas você tem que acostumar com o asfalto também, né? Sim. Um destaque que eu dou nisso, que eu tô falando que tinha inclinação, né, irregularidades, o importante da academia é que não é só musculação que eu fazia. Eu também fazia todo um trabalho de fortalecimento de joelho, tornozelo, né, dos tendões, principalmente alongamento no final, né. Eu lembro que nessa academia que eu fazia parte, sempre no final, tanto da musculação como da prática da corrida na esteira, sempre a gente, né, tinha ajuda de um personal, um estagiário dentro da academia, que eles vinham, né, fazer o alongamento para, né, não ter nenhuma lesão. Isso, vamos falar assim, tanto na musculação como na corrida, isso é um alívio para o corpo e para a musculatura. Interessante. Né? É muito importante o acompanhamento de um profissional nessa área, né? Principalmente quando você tem um suporte desse que diferencia muito uma academia, né? É um ponto muito positivo. Certo. Voltando na prova de São Paulo, né, que foi no Jockey, né? Iniciei a prova, na época, tipo assim, era amador de tudo, sabe? Não tinha conhecimento nenhum, nenhuma noção pra mim, era tudo euforia, sabe? Eu ia pelo embalo, pelo impulso, assim, de querer participar, né? Eu não tinha relógio, não tinha nada. Mas nessa corrida, eu lembro que eu iniciei, eu lembro sempre assim, que as pessoas falam assim, nunca comece no seu melhor ritmo. Porque todas as provas, independente se é 5, 10, 21, e depende do local, é sempre um tumulto. Então, eu sempre saía junto com a galera, né, ali tranquilo, até que passava 1,5 km e começava, as pessoas começaram a espaçar, né? Cada um começava a adquirir o seu ritmo. E nisso eu lembro que eu sempre era de fazer um cálculo, assim, mais ou menos, né? Pela esteira e manter aquele ritmo na rua. Como não tinha relógio, eu lembro que eu tinha os coelhos. Eu lembro dessa prova perfeitamente. Nossa, era muito legal. Os coelhos, isso aí em São Paulo é muito forte, né? Não sei se ainda hoje eles estão fazendo isso. Os coelhos são o quê? São os peixes que corriam com um balãozinho, camiseta colorida, marcada nas costas, quantos quilômetros eles faziam por quilômetro. E eles seguiam a prova toda nesse ritmo da camiseta. Camiseta. Interessante, né? E eu lembro que, pelo meu ritmo fazer 1h20, eu lembro que eu teria que correr no pace de 6 e 10 no relógio. Eu lembro que eu fui correndo no meu ritmo, eu fui alcançando esses coelhos, eu chegava perto deles, eu via o pace, mais ou menos calculava rapidinho ali qual seria o meu tempo, ficava um pouquinho com eles, aí eu via que estava muito fácil para mim. O que eu fazia? Eu voltava no meu ritmo, que era o confortável naquele momento, eu ia até chegar no outro coelho. Até que cheguei num coelho que, acho que o coelho era um instrutor profissional mesmo de corrida. E ele estava junto com um grupo, além dos outros corredores, que ele ia corrigindo a postura da galera, corrigindo a pisada. Nossa, aquilo lá foi um fantástico para mim. E o pace deles estava confortável para mim. Era o ritmo que eu estava procurando mesmo. Eu lembro que encontrei com eles no quilômetro 8, e tinha mais 8. Tinha metade da prova. Tinha metade da prova. Então, nisso, eu lembro que ele ia dando dicas. Essas dicas enriqueceu muito, me ajudou muito a concluir essa prova, né? Porque o objetivo deles era o quê? Né? 1h20. Né? O mesmo instrutor, no meio da prova, ele falava 1h20. E fui junto com eles. Também foi me corrigindo. Tinha hora que um tentava disparar, ele já segurava a pessoa. Porque sempre tem aquelas pessoas que tentavam quebrar o ritmo. Tipo assim, dar uma explosão para que ver se aquela galera, né, seguia ele. E o professor sempre segurava. Então chegou na reta final, faltando uns 800 km, o professor segurando a gente. Não, ainda é cedo.
Faltando 200 metros, eu lembro assim, agora dê tudo que tem, dê tudo que tem. Eu lembro que todo mundo começou a disparar, eu também, né? Aquela euforia dentro de mim, eu vendo que tinha fôlego, explosão ainda, comecei junto com eles. Nossa, eu lembro que eu dei um sprint, assim, posso falar, naquela prova, que, tipo assim, era para concluir 1h20. Todo mundo, né, se não desse o sprint ali final, ia concluir 1h20. Eu lembro que o meu foi tão forte, assim, que uma pessoa disparou tanto que eu marquei ela, eu alcancei, cheguei lá do lado dela, e no final eu consegui ainda dar um arranque maior que o dela ainda. E concluí a prova em 1h16, tem a foto... Nossa. Né, tem a foto guardada no meu computador, que está aqui guardado, né, tem o resultado. E eu concluí, não vi ninguém da minha equipe que tinha concluído a prova ainda. Eu voltei para esse professor e eu fui abraçar ele. Eu não conhecia ele, mas a minha gratidão foi tão grande com essa pessoa, né, com esse professor, porque ele, instruindo os alunos dele, ele me ajudou muito. Então eu fui muito grato com essa pessoa, né. E eu lembro que depois que no final eu encontrei meu treinador, que ele foi correr também, falei, não falei pra você que eu ia fazer 1h20? Na verdade que eu fiz 1h16, né? Então isso aí pra mim foi uma medalha, pra mim. Não foi a medalha do peito, mas foi uma medalha assim, de reconhecimento interno pra mim atingir mesmo, o objetivo, né? atingir o objetivo. Fazer um resultado até um pouco melhor, né, do que o objetivo que você tinha traçado, né? E fechar a prova. Disso, 16, ficou fácil. Depois passou mal um tempo, acho que uns 6, 8 meses depois, continuei na musculação, porque o meu objetivo era musculação. Meu corpo tava, assim, ficando numa forma, assim, que eu tava gostando de mim mesmo. Eu tava gostando de me ver, sabe? Ver a musculatura, ver a posição do corpo, ver que aquilo que eu fazia muito bem. Porque como eu trabalho num escritório e o dia todo sentado, a noite para mim era um alívio. Mais ainda um alívio correr, porque na época ainda eu não tinha ferramentas para trabalhar a minha mente de tipo assim, de como descarregar aquela sobrecarga de um trabalho, de um emocional, né, de um relacionamento que às vezes eu me cobrava comigo mesmo. Então a corrida, né, como especialistas falam, o nosso corpo vai liberando endorfinas, né? Eu lembro que nos finais de semana eu ficava matutando algumas coisas, né, martelando, sabe, brigando comigo mesmo. O que eu fazia? Eu levantava de manhã, não tinha o que fazer, eu saía correr. Eu lembro que, tipo assim, no começo da corrida eu saía correndo, aquele negócio martelando, chegava no final, nem na metade, aquilo já tinha passado. Eu praticava meu exercício. Eu lembro que chegava em casa, tomava um banho, eu sentava assim para relaxar, e aquilo fazia bem. Não, o dia todo, não é só aquele momento da corrida, mas o dia, a noite eu dormia bem, eu descansava bem, né? A minha alimentação era comum ainda, porque ainda eu não pensava em ter competição de alto rendimento. E nisso motivou a eu continuar, Só que nessa motivação fez com que eu não ficasse só naquelas corridinhas. Porque, né, parecia que meu corpo ainda conseguia mais do que aquilo que era apresentado. É interessante na sua fala que você começou por um impulso, né, praticamente. Você começou a praticar atividade física por impulso que você teve, que você precisava, que você queria parar naquele local. Acho que na época você nem se sentia incomodado assim com o seu corpo, daí você foi vendo uma melhora no seu corpo, aquilo foi te deixando cada vez mais satisfeito, né? Aí você começou a praticar a corrida e a corrida te trouxe outros benefícios ainda de bem-estar emocional, psicológico, né? Sim. Que eram coisas que eu acho que inicialmente você nem tinha como objetivo e que você acabou tendo de resultado com a atividade física, né? E por minha criação ser muito família, relacionada a pai e mãe, né, por eles ter aquela vivência, desde pequeno eu sempre fui aquela pessoa, tipo assim, quem está ao meu redor, eu sou a pessoa que vai proteger, que vai ajudar, que vai incentivar a crescer. Eu lembro que depois que eu comecei a conhecer o grupo, sabe, assim, fazer amizade com as pessoas que corriam ao meu redor,
durante os treinamentos, né, que a gente fazia nos finais de semana, ao invés de eu fazer sozinho, eu vinha com esse grupo da academia e a gente saía correndo pelas ruas. E eu tinha o meu percurso a ser realizado no domingo, né? Porque eu tinha um objetivo depois para ser realizado. Além de eu fazer o meu percurso, muitas vezes eu concluía ele. O que eu fazia? Tinha os iniciantes, então eu voltava com água. Eu voltava num resgate para ajudar, para né, ajudar as pessoas a concluir. Muitas vezes a pessoa estava lá, quase desistindo, caminhando. Não, falta um pouquinho, vamos. Então, esse incentivo, né, sempre teve dentro de mim, né, dentro do grupo, né, e essa parte protetora, né, de trocar conhecimentos também, né, com outras pessoas de outros grupos, que ajudou muito, né. Até hoje vejo essas pessoas correndo na rua, né, e agradeço mentalmente, porque foram muitas dessas pessoas, além dos comentários de provas, né, recomendações, elas foram exemplos para mim realizar outras provas, né. Essa força do grupo ela é muito importante, né? Tanto para quem está começando, que busca aquele incentivo, aquela força, e tanto do exemplo que você falou, que você se inspira em outras pessoas e traça os seus objetivos e tem pessoas em quem se espelhar. Porque se aquelas pessoas conseguiram, você também tem a capacidade de conseguir. Isso também é muito importante. Sim. E como é que você chegou depois na meia maratona, na maratona? Porque até então você estava com corridas menores, né? Então, depois de 16, o próximo objetivo, então, como eu tinha feito 16, seria fazer os 21 km, né? Então, comecei a praticar e academias, né, a pessoa responsável, ele sempre incentivou a fazer provas fora da nossa região, né? E aquele ano o objetivo era ir para o Rio de Janeiro, fazer a prova. Para fazer os 21. Fazer os 21. Era meio do Rio, da prova de julho. Então, eu sempre fui mais sossegado em fazer inscrições, né? E meu treinador sempre se colocava a fazer inscrição pra gente. Até, e essa corrida esgota, né? Ela costuma encher, né? Encher muito rápido, assim. Comprar as passagens, mas tipo assim, só fazer a agenda da passagem, falar, o valor é tanto e as despesas eram pra nossa conta, né? Então a gente até sobrecarregava ele um pouco nessa parte, né? E ia praticando exercício. Eu lembro que a gente montou um grupo que ia pro Rio, era a prova em 2014, né, essa prova realizada. Eu falei que eu ia junto com ele, eu ia viajar, ia ser a segunda, terceira viagem que eu ia fazer fora daqui, né, Piracicaba. Eu falei assim, tá bom, vamos escrever para os 21 km, né? Isso, né, já tinha feito 16, então seria fácil alcançar os 21. Isso, você lembra quanto tempo faltava para a prova? Faltavam uns 6 meses. Né? 6 meses. 6 meses. Então dava para se planejar bem. Tinha um cronograma, sabe? Porque, apesar que lá ser o nível do mar, né? Cesárea e aqui a gente tá um pouco na altitude, né? Mas o pessoal falava que o maior desafio lá era o calor, né? Sim, até a própria distância, né? Você ainda não tinha atingido, né? Uma quilometragem próxima ali dos 20, 21 quilômetros, você tinha que treinar também o seu corpo para aquilo, né? Sim. Só que 6 meses ainda é um período bom, um período que dá para você treinar com calma, né? Que dá para você se planejar bem, né? Sim. Então a gente eu comecei a exercitar, né? A mudar a musculação, fortalecimento, né? O meu treinador, né? Por ele amar a corrida, então ele sabia colocar, né? Sabia também o limite do meu corpo, ele conhecia bem, né, o meu corpo também, ele sabia até onde exigia ou não. Comecei a praticar, e a inscrição foi deixando para ele. Aí eu sempre chegava nele assim, e aí, já fez? Não, semana que vem eu faço. E aí, já fez? Não, semana que vem eu faço. Quando ele resolveu fazer a inscrição, os 21 km já tinha esgotado. Pra gente, treinou, assim... Treinou, pra e aí gente conseguiu que fazer os 21, né? Eu falei assim, nossa, e agora, né? Não vou mais viajar, né? Eu já tava, né, no intuito de ir viajar, né? Já tava trabalhando pra aquilo, né? Pra aquilo, né? Conhecer o Rio de Janeiro também, porque eu não conhecia ainda, né? Aí ele falou assim, nossa, não tem mais como fazer inscrição. Nossa, mas você vai correr... talvez você vá, mas vai correr de pipoca. Eu falei, não, pipoca eu não vou.
nunca me senti bem correr pipoca em provas, nenhuma, né? Isso também é uma atitude muito legal, né? Porque a prova tem toda a estrutura, né? Então precisa fazer a inscrição realmente, né? Sim. Para você ter acesso a tudo aquilo, né? Porque há muitas pessoas que trabalham naquilo. Então é muito importante que você faça a inscrição, sim. Sim, então todas as provas que eu participei, sim, foi no intuito de, tipo assim, de me inscrever, né? Medir meu resultado por aquilo, né? E ter o apoio da prova. E daí eu falei assim, eu falei isso para ele que eu não queria correr de pipoca, né? Não queria também fazer os 5 km que tinha lá, disponível, que tem inscrição ainda. Aí eu falei assim, para garantir que eu vá, né? Para mim não correr de pipoca, me inscreva nos 42 km. Os 42 ainda tinha vaga. Tinha vaga, tinha bastante vaga. Me inscreva nos 42, nem que eu não faça os 42, eu largo do 21, né? Pelo menos eu tinha pago, né? Eu estava inscrito, não ia computar corretamente, mas eu ia realizar os 21 km. E também ia conhecer E teria acesso também ao resultado, né? O seu tempo, tudo, né? Ia conhecer o Rio de Janeiro também. Só que nisso, faltava o quê? Uns 3 meses ainda para a prova. E já não tinha mais vaga para os 21 km. Você vê como que é uma prova famosa. Essa prova enche. Né? Enche. Daí eu tinha um colega nosso também que corria muito bem, né? Ele já tinha realizado os 21 e ele já tinha se inscrito nos 42, ele e mais um colega nosso. Então eles já vinham praticando para realizar os 42. Só que esse colega meu, ele falou assim, me inscrevi nos 42, mas eu não estou muito, né, afim de fazer esses 42 km, né? Ele estava com o pé atrás, né? Aí eu lembro que passou uma semana, eu já estava chegando nos 21 km, eu estava correndo, eu estava me sentindo muito bem em cima da minha esteira. Nos finais de semana na rua eu estava, tipo assim, eu sempre seguia o cronograma. Mas eu seguia o cronograma, eu fazia tão bem aquele cronograma daquele tempo, daquele percurso, que às vezes eu passava tipo 4 km. Tipo assim, eu me sentia bem, mas pelo meu treinador não seria o correto. Teria que seguir a planilha, né? Teria que seguir a planilha, porque tinha objetivo, porque ele sempre falava com isso, pra mim. É perigoso você se machucar antes do tempo. Sobrecarregar o seu corpo. Sobrecarregar, você se machucar, né? Então eu sempre tive um puxão de orelha por parte do profissional, que é excelente profissional, mas dentro de mim sempre eu sabia que meu corpo conseguia mais do que aquele pedia. Então eu fui fazendo, faltando 3 meses, eu cheguei nele e falei assim para o meu treinador, em vez dos 21, será que não dá tempo ainda eu fazer os 42 km, já que eu estou inscrito? Né? Os 42 km, ele olhou bem para mim, assim, ele olhou, né, pelos meus resultados. Né, dos treinos. Ele olhou assim para mim, pela sua idade lá, por ser nível do mar, né, aqui a gente está numa certa altitude, talvez você consiga, sim. Falei, beleza, então eu vou fazer. Ele olhou com 2 olhos assim pra mim, né? Como assim você vai fazer? Não, eu vou fazer, eu quero fazer. Aí naquele momento que eu falei que eu gostaria de fazer, no outro dia ele já começou a mudar todo o esquema. Porque aí já teve que mudar todo o planejamento, né? Pra adaptar pra maratona, né? Pros 42. Porque mais ainda faltando 3 meses, né? Então ele mudou tudo, mudou a musculação, mudou o esquema da corrida de final de semana, em cima de uma esteira. E comecei a percorrer, a atender o que ele pedia, daí já não estava mais extrapolando os finais de semana, era aquilo, né? Encerrava, descansava, apertava o maior tempo meu descanso, né? Para relaxar, para recuperar a musculatura. Lembrando que nessa época ainda, eu não tinha uma instrução alimentar ainda, de um nutricionista. Então a minha alimentação era comum. Então você estava treinando para fazer uma maratona sem nada. Sem a alimentação específica. Sem alimentação específica. É um desafio a mais também, né? Porque a alimentação ela auxilia muito, né? Sim, nos muito. Treinos. E sem alimentação, sem uma instrução de uma reposição de mineral no corpo, sem nada, só corria com água, né? Até chegou uma época que a minha mão ficou até um tempo assim, nessa forma, porque corri com uma garrafinha de água na mão. Onde eu ia, uma garrafinha estava comigo. Eu não corria
Você não tinha ponto de apoio, nada? Não tinha ponto de apoio, não tinha nada. Então eu sempre levava uma garrafinha de água. Não que eu ia consumir toda aquela garrafa, mas apenas para molhar a boca. Porque o corpo não desidratar, né? Isso, porque a respiração, né, deixa a boca seca. Não parece, mas isso é um desgaste pro corpo. Isso também é uma dica, assim, para quem já está se preparando para fazer maratona e não corre com uma equipe, não tem os pontos de apoio, ou corre em locais que não tem, assim, um bebedouro, uma torneira, né, que tem acesso à água. Vale essa tentativa de você correr com a garrafinha para você ir se hidratando, porque são treinos longos e você vai precisar, sim, repor a quantidade de água que você está perdendo com o suor, com a transpiração, né? Até, eu falo assim, garrafinha, porque na época ainda eu mesmo por falta de interesse não tinha aquela bolsinha. Isso, tem os materiais específicos. Material específico, então para mim era mais fácil pegar uma garrafinha, colocar água e correr com ela. E essa água me ajudava a umedecer a boca, de vez em quando eu engolia. Muitas vezes eu fazia o quê? Molhava a cabeça. Parece que... Regular a temperatura do corpo, a regulação do corpo é muito importante numa temperatura alta. Apesar de eu sempre levantar às 5 da manhã e sair 5:30, mas sempre eu pegava aquele período tipo 9:30, 10 da manhã, né? E é muito quente. É porque quando são treinos longos, mesmo que você saia cedo, até o final do treino você vai pegar um pouco mais de sol, né? E você vai pegar um horário que já está esquentando um pouco mais, né? Ainda mais em determinadas épocas do ano, que às vezes já amanhece bem quente, né? Vamos falar assim, nesse momento, né, período de setembro, né? Já é um período quente, né? Né? Umidade do ar muito baixa, né? Então, eu lembro que na época, para maratona, né? Ainda a gente estava em março, abril, né? Então não é tão como que é nesse momento, né? Então assim mesmo, apesar da umidade ser alta, a temperatura mais baixa, assim mesmo, também é importante eu levar água, porque alta ou baixa umidade, a boca secava também no frio. Então um pouquinho de água é importante também hidratar durante a corrida, no período do frio também. Então foi passando os meses, chegou faltando 2 semanas para a gente fazer a prova. E esse outro colega meu que não estava, eu acho que 2 não, até antes, faltando 4 semanas, eu tinha um percurso para fazer de 26 km, 26 a 28. Então que o meu treinador, junto com esse meu colega que estava inscrito nos 42, né, que depois ele acabou falando, eu também, você vai, né, fazer? Eu não vou deixar você sozinho, eu vou com você, né? Que legal. Né, apesar dele ter uma certa idade, né, um pouco a mais, mais do que eu, né? E você estava com quantos anos? 32. Nessa primeira, 32 anos. E ele já estava com 42, então ele era 10 anos a mais do que eu. Pra ver, né, que é possível a gente começar, mesmo se você começou o treinamento já na idade adulta, né? É possível sim fazer uma prova de meia maratona ou de maratona, mesmo você tendo começado um pouco mais tarde, vamos dizer assim, né? Mesmo para quem não é um atleta que começou de criança, adolescente, né? É possível sim. Então a gente combinou um final de semana de sair de Rio Claro e chegar na minha casa, que na época, né, o bairro é Água Santa. Então a gente saiu... A gente se encontrou às 5 da manhã, chegamos em Rio Claro às 5:30. Dava quantos quilômetros esse percurso da cidade de Rio Claro até a sua casa? Dava 32. 32 dava. Então, ele levou a gente até no início da cidade de Rio Claro, né? Até ele enrolou lá, o treinador nosso ele ficou enrolando lá no lugar lá, tomando café da manhã gostoso, enquanto a gente retornava. Já estavam correndo, já estavam fazendo o percurso. Eu lembro que esse meu colega, ele saiu num ritmo mais puxado que o meu. Nossa. Né? Foi assim, ó, se você quiser correr no seu ritmo, né, esse ritmo que você está fazendo, pode continuar. Eu vou manter o meu, porque não é o objetivo fazer esse ritmo, porque eu sabia, né, naquele momento, sem instrução nenhuma de ninguém, que se eu continuasse o dele, eu não ia chegar a concluir a prova, né, do meu treinamento. Então ele foi distanciando. Eu lembro que passou 10 km depois, eu já estava junto com ele, mantendo o meu ritmo. Ele já tinha reduzido dele. E a gente pegou umas subidas, descidas,
Eu lembro que chegou um certo período, um certo quilometragem, a gente já estava nos 21, aí a gente já tinha treinado com o nosso, encontrado com o nosso treinador, né, abastecido com água, tomado alguma reposição. A gente retomou a corrida, e isso já era umas 8 da manhã, 8h30, o sol já estava ficando quente. E ele virou para mim e falou assim, ó, continua o seu ritmo que eu já não vou conseguir acompanhar você, e eu também não quero atrapalhar você. Então eu continuei. Eu lembro que eu cheguei mais ou menos como referência na Lef Cerâmica, na rotatória que tinha, na época a pista ainda já era duplicada, só que eu ia fazer o retorno, um retorno mesmo, na rodovia. Isso já estava próximo de finalizar o treino. Próximo de finalizar. Aí eu estava tão bem que eu já ia fazer a rotatória ali na Dedine, né? Daí meu treinador encostou em mim e falou assim, e aí, como que você tá? Eu falei assim, nossa, eu tô super bem, como se eu estivesse ainda iniciando o treinamento. Daí ele falou assim, então, ao invés de fazer essa daqui, e o seu colega tá lá 2 km para trás de você, faça o retorno lá na usina modelo, no pontilhão da usina modelo. Que aí ia aumentar um pouquinho mais, aumentar um pouquinho, seu trajeto. Aí eu fui até lá, no retorno, eu encontrei com meu amigo, e ele encerrou o percurso dele na Lef Cerâmica mesmo, né? Então ele tinha feito 28. O meu já tava, tipo assim, entre ir e voltar, dava uns 4 km, dá 1,5 km a mais. Então eu já tava indo para 30... Quase 34 ia dar, né? Isso. Eu tava, né, voltando. Eu lembro que eles alcançaram eu, e naquela época, para chegar no sítio, na casa, era terra ainda. Não é asfaltado como é hoje, né? Que tá o Uninorte lá, né? O Uninorte 2. Né? O Uninorte e o Uninorte 2. Hoje está tudo asfaltado, mas na época ainda era chão batido, né? De pedra. Eles encostaram em mim e falaram assim, não, seu percurso já terminou, suba na carroceria da Pampa e eu levo você para sua casa. Eu falei, não, eu tô super bem, eu quero concluir isso pedacinho. E faltava o quê? 2 km só. Eu lembro que eles me passaram, tudo bem, então vá, né? Eles foram até a casa dos meus pais, em questão de 10 minutos eu tinha chegado encostado lá. Cheguei tudo, né, empolgado, né, tudo já, né, bem, sentindo bem, né, e o meu colega tudo lá, cansadão, né, e o meu treinador tudo orgulhoso, nossa, conseguiu, não sei o que tem. Então, quer dizer, ele falou para mim, você está preparado a realizar os 42 km mesmo, né. Que legal. Então eu lembro que a gente fez isso, depois foi uma semana de regeneração. Que daí já era a última, né? Antes da prova, né? Antes da prova, então musculação, eu só mantive a quilometragem da semana, nada forçado, nada de alta rodagem, obedecendo, tipo assim, só mantendo, como ele dizia, mantendo o corpo em movimento para que ele não perdesse o condicionamento físico. A gente realizou, eu segui perfeitamente o que ele me passou, né? E eu lembro que dessa viagem, de sair de Piracicaba e ir até o aeroporto, eu peguei uma carona com 2 amigos. E esses 2 amigos, assim, eles já tinham vivenciado maratona, 21 km. E eu lembro que um deles era uma mulher, né? E ela foi comentando comigo, ó, né, dando umas dicas. Que legal, né? E essas dicas que ela me deu, me ajudou muito durante o percurso da corrida. Além dela, as dicas que ela deu, ele também, né, o marido dela, o pessoal que ficou comigo no quarto, né, também deram... Todo mundo já tinha feito maratona. Né, quem tinha feito também já estava dando as recomendações, tudo. E eu sempre tive dentro de mim de fazer, tipo assim, estipular o que eu vou fazer no dia. Eu lembro que antes de sair daqui e chegar no Rio de Janeiro, né, conhecer o Rio, a gente foi lá, passeou, tudo, né? Deu até uma corridinha para manter o condicionamento, tudo, né? Eu já tinha avisado o meu treinador que ia dar 8 horas da noite do sábado, eu ia já estar dormindo, e que eu ia levantar, eu lembro, às 4 da manhã, porque como é no recreio, né,
depois do recreio é bem, como se diz lá embaixo, eu não vou lembrar direito. Praia da Macumba, não é? Que sai? Praia da Macumba é bem longe o percurso, né? Então a gente tinha que pegar o primeiro ônibus saía às 5 da manhã, o último saía às 5h30. A largada é bem cedo, né? Dessa bem prova, cedo. né? Essa é uma ideia, a largada lá era às 6h30 da manhã, né? Enquanto o pessoal do 21 km largava às 7 da manhã. Então, eu fiz esse cronograma, realmente. Chegou no sábado, né? Na parte da manhã eu fiquei livre para ir conhecer os lugares, né? Foi dormir super cedo daí à noite, né? À noite foi uma comida super leve, né? Massa, né? Massa, eu comi massa, muito pouco. Dentro de mim tinha também um pouco de ansiedade de realizar aquela prova. E deu 5 para as 8, eu estava escovando o dente, às 8 em ponto, estava embaixo da coberta. Por mais que o barulho que o pessoal fizesse, assim, eu já tinha apagado. Eu sou uma pessoa assim, que se eu deitar, falar assim, eu vou dormir agora e vou descansar, eu tenho esse controle mental com o corpo, né? Eu tinha um pouquinho já. Então, deu 8 horas, eu dormi. Realmente, às 4 da manhã, eu fui o primeiro a dar o pulo da cama. Eu lembro que eu quis isso também porque, enquanto os outros também que ia realizar, mais uma pessoa ia fazer os 42, o restante ia fazer 21, todos iam usar o banheiro. Então, eu quis fazer isso porque de ser o primeiro a tomar um banho, né? Fazer tudo que eu precisava fazer. Já tá pronto com antecedência, né? Fazer tudo que eu precisava. E como foi a primeira maratona que eu fui fazer, não tinha noção nenhuma, sabe assim? Do que levar. Se poderia levar mochilinha para guardar dentro do ônibus, sabe? Eu não sabia nada. Que nessas provas geralmente tem o guarda-volumes, né? E esse guarda-volume fica no próprio ônibus, que tem um ônibus exclusivo para pegar as nossas coisas. E quando você conclui a prova, esse ônibus está lá disponível. São recursos que você pode utilizar, né? Da própria corrida. Isso, para você retirar suas coisas, né? Com muita segurança, né? Muito bem organizado. Então, como meu colega lá, a gente não tiveram nenhuma instrução disso, a gente foi com a roupa do corpo, sem levar nada. Água ou comida. Eu lembro que eu tinha levado um pouco de dinheiro escondido numa pochetinha que eu corria sempre, né? Comigo. E a gente saiu, pegou uns às 5h10, né? Onde a gente estava ali, da Teia do Flamengo, e fomos até o local. Nossa, foi muito engraçado porque só homem, né? Tinha uma ou outra mulher junto com a gente, sim. Chegou na metade do percurso percorrido com o ônibus, uma das pessoas lá falou assim, puxa, tá mais demorado o ônibus chegar lá, eu já tô cansado de cadê o né? O ônibus andando, já tô cansado, né? Que é a corrida mesmo. Né? Talvez eu chegar já vou estar cansado e não vou fazer, né? E isso pra gente era uma diversão, né? Todo mundo se distraindo, conversando. Claro. Chegamos no local lá, nossa, maravilhoso. Eu tenho imagem, sabe assim? Como se eu estivesse lá. Da prova do Rio, o que a gente escuta é que o trajeto é muito bonito, né? É uma paisagem que você não costuma passar a pé ali, né? Então é um privilégio você poder correr naquele local e você ver toda aquela paisagem maravilhosa durante a corrida, né? É muito lindo, sabe assim? Então a gente chegou super cedo, chegou faltando 20 para 6, tudo fechado, não tinha água. Banheiro também não tinha. Então tinha gente que ia fazer sua necessidade de urina, essas coisas. Geralmente fazia nos locais próximo da praia, sabe? Assim, até tinha os proprietários, assim, às vezes saía correndo atrás de um. Eu lembro que antes da largada eu senti uma fome porque eu tinha me alimentado 4h30 da manhã no barzinho, né? Pão, né? Eu só tinha comido pão, não tinha levado nada. Bateu uma fome, assim, de início de corrida, não tinha o que comer. Isso também é uma coisa importante para você pensar, né? O horário que você vai acordar, se você vai tomar alguma suplementação antes, ou se você vai levar alguma alimentação, uma fruta, alguma coisa leve, assim, para você consumir antes da prova, né? Para você não iniciar a prova com essa sensação de fome, para o seu corpo também não ficar sem nutriente, né? Eu lembro que eu consegui achar alguma coisinha para comer, comprei para mim, comprei com o meu colega também, para ele comer uma coisinha rapidinha. E como a gente foi com a roupa do corpo, o que aconteceu?
aqui, lá, sempre falaram pra mim, lá é muito quente, chega uma certa hora do horário que isso desgasta você. E não sei, eu sempre fui uma pessoa assim de imaginar como que seria a minha corrida. E eu saí daqui de Piracicaba, chegando no Rio, eu lembro que dentro de mim falava assim, no domingo vai estar nublado e vai chover. Só que a gente olhava assim no tempo, né, na internet, na televisão, que não tinha previsão nenhuma de nuvem, chuva. No Rio de Janeiro, né, a temperatura ia ser tanto. Eu lembro que a gente chegou na praia lá da largada, tava nublado e começou a chover. Nossa, aquela chuva molhou tudo, sabe? A camisa. o mais desconfortável de chuva é você iniciar a prova com chuva, né? Se chove durante a prova, tem gente até que gosta, que refresca um pouco, mas para iniciar é um pouco desconfortável, né? Desconfortável. Nossa, a roupa molhou, não tinha onde ficar, com fome, frio e ventando. E aquela chuvinha. Meu Deus do céu, aquele já foi o primeiro desafio. Tipo assim, se a gente tivesse uma preparação também, assim, de corpo e um pouquinho da mente, desistiria. Pegava o ônibus que tava ali não dá nem vontade de começar, né? E voltava lá do ponto de partida, porque tinha que ter objetivo mesmo. E como eu tinha o objetivo de fazer aquela prova, então não ia desistir fácil. Eu lembro, eu vi uma turma separada da nossa. O povão tudo lá, tudo encostado no outro, assim, né? Só homem, batendo com homem, né? Algumas mulheres, assim, separadas, assim. E tinha a elite. E também tinha aquelas pessoas que iam competir pela prova mesmo, né? Que iam buscar o pódio, né? Essas coisas, né? Então, quem ia buscar o pódio foi a primeira largada, né? E em seguida foi aquele pessoal de uma elite separada do nosso, né? Que depois eu vim descobrir que era elite mesmo, você pagava um pouco mais pela inscrição. São os profissionais, né, que fazem a prova, né? Você paga um pouco mais pela prova, tipo assim, eu recomendo porque depois, 2 anos depois eu repeti essa prova. E eu me inscrevi. Né, pela elite. Pela elite. E lá você tem todo um suporte diferenciado do que você largar lá atrás. Nada largar lá atrás, é gostoso também. É pelo motivo que lá você tem mais suporte, né? Você tem uma assessoria voltada para você, né? Então, largou o pessoal que ia competir mesmo pela prova, né? Pegar pódio, largou esse pessoal e deu a nossa largada. Nossa, a nossa largada, tipo assim, você tinha que correr um pouco com o braço aberto para você não tomar cotovelada. Bastante gente, Muita gente, aquele povão, assim, todo mundo correndo, assim, sabe? Não dá para aumentar a velocidade, não dá para... Naquele momento, no primeiro quilômetro, não dá para imprimir o ritmo que eu já tinha programado que eu ia fazer. E voltando no ritmo que eu tinha programado para fazer, uma semana antes, aqui em Piracicaba, eu tinha colocado na planilha Excel o tempo que eu ia realizar essa prova. E eu cronometrei e falei assim, eu vou realizar essa prova em 3 horas e 30. Então, quer dizer que eu ia fazer a prova em 5 minutos ou quilômetro. E eu cheguei... É um ritmo muito bom, né? Para uma primeira maratona, é um tempo muito bom, né? De término. Eu lembro que eu cheguei com esse papel impresso e peguei na mão do meu treinador e falei assim, ó, esse vai ser o tempo. Vai ser isso. Esse vai ser meu tempo que eu vou fazer a prova. Ele olhava assim pra mim, né? Você vai, né? Ele falava assim, você vai, né? Mas dentro de mim era muito forte que realmente eu ia fazer aquele tempo. Então, foi largado, o primeiro caí, como eu, voltando, eu disse, muito tumultuado, então o ritmo da prova... É abaixo, né? Foi bem abaixo da média que eu tinha previsto no primeiro quilômetro, né? Tudo bem. E passou 1,5, começou a limpar. Começou a dispersar. Começa a espaçar um pouco mais, né? Quem tinha um ritmo mais forte já estava bem à frente, o que estava comigo, e tinha um pessoal também que estava mantendo o ritmo deles. O meu colega largou junto comigo, ele viu que eu ia manter aquele ritmo e falou assim, vá no seu que eu vou no meu. Então quer dizer o quê? Eu estava indo para os meus 5 minutos o quilômetro e ele ficou no 5,30, 5,40, que ele ia seguir o dele. A diferença do Rio com São Paulo, como eu disse,
tinha os coelhos, né? No Rio não tinha coelho. Nessa prova não tem. Você correu sem relógio essa? Essa eu corri sem relógio, na época também não... Eu sabia que que existia relógio, mas eu não tinha ainda apontado em mim que eu deveria ter, né? Então, chegou um momento que dispersou, eu comecei a colocar aquele ritmo que eu achava confortável pro meu corpo. E chegou um momento que eu comecei a marcar as pessoas na prova. Eu sou muito de marcar. Marcar, e eu sou também aquela pessoa que eu marco um trajeto e sigo aquele trajeto. Tipo assim, qual foi a minha marcação? A faixa na rua. Então, como a rua da prova da largada, ela foi interditada uma rua exclusiva para os corredores, então ficou aquela faixa pontilhada, então eu corri em cima dela, ou do lado dela. Por quê? Para mim não ficar muito assim, fazendo cobrinha. Porque quando você faz muito cobrinha, você acaba correndo mais do que o trajeto mesmo. O trajeto. Né? Então eu sempre fui seguir uma linha reta e comecei a marcar as pessoas. Então eu pegava, tipo, tinha uma pessoa que estava a 200 metros na minha frente. Então eu marcava aquela pessoa e dentro de mim falava assim, vou alcançar aquela pessoa. Mas eu ia no meu ritmo. Eu ia no meu ritmo. Até chegar a um ponto que eu estava lá ao lado dessa pessoa. Como eu acho que eu tinha forçado um pouquinho para chegar junto com essa pessoa, eu corri um pouquinho ao lado dela. Tipo assim, parece que o meu corpo voltava... Recuperava aquele esforço que eu tinha feito, eu me sentia bem. Aí eu sentia que estava muito fácil. Aí eu apontava outra pessoa. Então, até os 21 km, eu fui demarcando as pessoas. Né? E elas foram sendo as minhas referências de corrida. Mas nisso, eu não perdi elas de foco, mas eu ia apreciando a paisagem. Muito, muito bonito. E o tempo, nessa largada até os 21, nublado e chuviscando. Do jeito que você tinha imaginado. Do jeito que eu tinha imaginado. Ninguém esperava que ia acontecer aquilo. E eu contemplando aquilo de felicidade cortar daquele jeito. Então a gente chegou nos 21 km. Eu lembro que chegamos nos 21, aonde o pessoal do 21, que é a maioria do grupo, tinha largado. Falei, puxa, que legal, o pessoal largou daqui, eu tô aqui iniciando. Que legal. Né? Eu lembro que chegou nos 21 da largada, a gente fez uma curva e era um subidão, né? Uma ponte muito linda, muito lindo. Passava pelo túnel, depois tinha uma descida, acho que chegar em São Corrado, alguma coisa assim. Eu lembro que eu mantive o ritmo, né? Eu mantive um ritmo assim, não do que eu estava na reta, mas um pouco abaixo, mas eu mantive. Nisso eu lembro que eu encontrei um pai com um cadeirante. Nossa! Puxa, arrepio. Que interessante, né? Eu vi aquela imagem daquele pai correndo com o filho, cadeirante. Nossa, aquilo lá, esse arrepio que eu tô sentindo nesse momento que eu tô contando, eu senti durante a prova. Para mim aquilo lá foi uma renovação, um início. Foi assim, se um pai tá correndo com um filho e eu, né, tô correndo aqui livre, sozinho, que exemplo, que exemplo. Aquilo lá deu um novo, uma energia assim a mais, né? mais para mim realizar aquele percurso. Eu lembro que depois que eu fiz a subida, chegou na ponte, vai chegar num túnel muito lindo, que você via o mar lá embaixo, era uma descida. Essa descida eu fiz tão rápido. Acho que eu fiz no pace de 4,20. Nossa! Numa descida, né? Não era para ter feito isso, né? Mas eu fiz. Porque ainda faltava, acho que 20 km. E fui. Passamos ali, eu lembro que passar pela favela, no lado da favela, continuei a prova. Eu lembro de chegar ali em Copacabana. Lindo, lindo. Um trecho muito lindo também, né? Aquela reta. Ali tinha mais pessoas, né? Pessoas apreciando a prova, incentivando. Não parece, mas esses incentivos que as pessoas dão a quem está realizando. As pessoas olham com admiração, né? É muito gostoso, né? Para quem está correndo, essa energia é muito forte, é muito importante, né? E quando eu falo, quando tem uma prova assim, que eu conheço alguém que vai lá realizar,
sempre que eu posso, eu tô lá. Mesmo que eu não esteja É um participando, incentivo, né? mas eu vou participar, né, como energia. Exatamente. Né? Eu lembro que passei o percurso para Copacabana, aí ia chegar em Botafogo, faltava acho que uns 6 ainda, caiu. Eu já comecei a perceber que o corpo já estava começando. Mas estava começando, tá bom, né? Porque aí já tinha sido mais de 35 quilômetros, né? Então faltava muito pouco, né? E uma crença que muitas pessoas falam, né, que eu não adotei para mim, foi o quê? Que numa maratona a pessoa quebra no quê? Nos 32 aos 36. Eu não... todo mundo que veio, ficou sabendo que eu ia fazer os 42 km, vinha falar isso para mim. Mas em nenhum momento eu deixei aquilo ser implantado em mim, que eu ia quebrar nessa quilometragem. Né? Para mim, entrava aqui, eu escutava, mas eu ia... Tipo assim, vamos falar assim, eu ignorava aquela informação para mim, pro meu corpo. Né? Que não ia me afetar aquilo. Daí, eu lembro que passei essa quilometragem, né? O corpo começou a sentir o cansaço. A musculatura começou a sentir o cansaço, né? Daquele ritmo. Eu mantive. Muitas pessoas, depois que passou Botafogo, o túnel ali, faltava acho que 2 km, eu vi muitas pessoas diminuindo muito o ritmo. Muitas pessoas mancando, se arrastando. Nossa, eu olhava aqui... E faltava tão pouco, né? Acho que elas não iam querer desistir, né? Da prova. E eu lembro que no fundo, escutava aquela caixa do som. Aquela pessoa falando, né? Falta pouco, falta pouco, falta pouco. E nisso, tipo assim, vamos falar, de corpo, o meu corpo já estava cansado, começando a ficar fadigado. De mente eu já não tinha mais um ponto de referência. O que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ter as emoções de recordações da família. Lembrar do pai, lembrar da mãe, né? Lembrar das pessoas... Seu pai que era o seu exemplo, né? Na corrida. Lembrar das pessoas que estavam me incentivando. Lembrar do meu treinador que ele estava me esperando, ele falou que estava esperando eu lá. Todos os seus colegas, né? Que te deram, né, todas as dicas, né? Apoio. Isso deu uma outra energia para concluir a prova. Eu lembro que faltando acho que 500 metros, eu escutei no relógio. 3 horas e 29 minutos. Nossa, não sei de onde surgiu um sprint dentro de mim, que deu um arranque. Passei várias pessoas ali e concluí a prova em 3 horas e 30 minutos. Nossa, que incrível, né? Eu lembro que eu concluí assim, na hora que acabei assim, eu continuei andando, meio que correndo assim, já procurando assim, as pessoas, né? Por cima do meu treinador, que falou que ia estar me esperando. Sabe, assim, me emocionado, já chorando. Passei a retirar ali, que era nosso, pegar a medalha, né? Medalha, né? E nisso eu tava procurando, assim, as pessoas chorando, né? Chorando muito, né? De emoção mesmo, de ter realizado, concluído. É um desafio muito grande, né? Concluído. E pelo tempo também, né? Tá daquela forma que eu imaginei que ia estar. Eu lembro que eu tinha levado o celular, liguei ele e liguei para o treinador. Falei assim, aonde você tá? Né? Ele tava lá no condomínio, né? No hotel que a gente tava ficando. Eu falei assim, eu tô em tal lugar. Eu falei assim, não, eu tô aqui na esquina. Eu lembro que faltava 1 quarteirão e meio. Né? Eu tava falando com o telefone, chorando de emoção, ele do outro lado também meio que chorando, né? De alegria, né? Ter concluído. Mas assim, não, eu tô aqui na esquina tal, né? Eu lembro que faltava 1 quarteirão e meio, eu corri até ele para dar um abraço nele. Nossa, aquele dia foi muito emocionante, né? Naquele momento não tinha dor, não tinha nada, só tinha uma gratidão, né? Uma emoção muito forte de ter realizado aquilo. E a pergunta que vinha, e o meu colega? Como será que ele estaria? Como ele não tinha levado o telefone, e eu cheguei bem antes dele, né? Acho que ele tinha feito em 4 horas e 20, eu fiz em 3 horas e meia, então deu tempo de eu chegar, alimentar, tomar banho, e eu tava deitado. Depois de 1 hora e meia, ele aparece, né? Foi uma outra emoção, outra alegria, sabe? Ele concluiu também a prova. Concluiu bem, né? Que alegria, né? Que alegria. Aí a gente comemorou tudo assim, né?
E foi o primeiro desafio que eu tinha feito. E nisso eu tava, né, nessa época eu já tinha programado uma corrida de 21, né? Eu lembro que, como eu tinha feito para os 42, eu tinha marcado uma de 21 quilômetros aqui em São Paulo. Após a de 42. Após os 42. E essa corrida seria um mês depois do realizado os 42. E eu lembro que o meu treinador falou assim, vai dar tempo de você recuperar sua musculatura, né? E você realizar esses 21 km que você, né? Quer dizer, você já realizou aqui, mas você não tem a comprovação que você participou de uma de 21 km. Mas pra quem já tinha feito os 42, né? Pra quem tinha feito 42, mas, né, dentro de mim ainda faltava alguma coisa, né? Que é fazer os 21. Bom, então eu queria agradecer por você ter vindo aqui hoje, por toda a história que você contou. Parabéns pelas suas conquistas na maratona, é uma história emocionante realmente, né? Eu acho que vai inspirar muitas pessoas que têm vontade de fazer essas corridas mais longas, que têm vontade de vencer esses desafios, né? E na próxima semana daí eu vou colocar a segunda parte dessa entrevista, que daí o André vai contar um pouco sobre as provas maiores que ele fez depois, sobre as ultramaratonas que ele fez, né? Como que era a preparação física dele, como que ele chegou nessas provas e contar alguns detalhes, né, sobre as provas que ele realizou. Então, obrigada pela atenção de vocês, obrigada mais uma vez, André. Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau.